José Mário Neves, aqui pela URGS, doutorado aqui com a gente, né? Entre outros. A gente tem procurado, então, afirmar a contribuição do institucionalismo francês ao campo das clínicas do trabalho, especialmente da ruptura operada pela socioanálise, tá? A partir da ruptura operada pela socioanálise, que nos permite pensar o trabalho para além, então, de uma dimensão jurídico-funcionalista e podendo, então, afirmá-lo como uma esfera histórico-política produtora de sentido. E também, além da socioanálise, também nos valermos da filosofia da diferença de Gilles Deleuze, da esquizoanálise de Deleuze e Guattari e também do pensamento do Michel Foucault. Então, a partir daí, a gente tem extraído elementos para levar adiante um projeto de uma clínica de trabalho que se ocupe da análise micropolítica dos modos de trabalhar, tá? Cuja análise ela catalisa noções de atividade de trabalho, de experiência e de acontecimento. Então, para isso, a gente faz uma conversa forte com Yves Schwartz e Viclos, sobretudo, com clínica da atividade e com ergologia, e parte de um princípio da subjetividade, então, como não sendo passivo de totalização do indivíduo, né? Eu já havia falado antes. E, enfim, então, quando a gente toma as formulações do Yves Viclos referentes às 4 instâncias do métier, o métier é um ofício, né? É o modo como a gente cultiva o trabalho, né? Ou seja, o modo como a gente vai transformando e fazendo, pela transformação, o próprio trabalho. O Yves Viclos, ele fala que existem 4 instâncias do métier. Uma instância que é pessoal, que é o modo como eu trabalho. Uma instância que é impessoal, a linguagem dele, que diz respeito à esfera das prescrições do trabalho, né? Com as quais eu tenho que jogar. Interpessoal diz respeito ao modo como eu faço esse trabalho na relação com os outros. E transpessoal, que seria um plano ligado ao gênero da profissão. Ou seja, um estoque informal das criações, das problematizações, né, dos usos de si, para usar uma linguagem do Yves Schwartz, que é partilhada pelos trabalhadores. E de onde se extraem elementos para estilizar o trabalho, para recriá-lo. Bom, a partir daí, a gente fica pensando que a atividade de trabalho, então, ela é feita, para usar uma linguagem deleuziana e de Guattari, ela é feita por efetuações e contra-efetuações, ou seja, quando a gente trabalha, a gente afirma estados de coisa, afirma processos, afirma jeitos de fazer, afirma certos efeitos no mundo, né? E, ao mesmo tempo, todo ato que afirma é acompanhado de devires imperceptíveis, da possibilidade de que aquele ato do trabalho fosse afirmado de muitos outros modos. Então, é nessa processualidade que a gente vai querer interferir clinicamente. Vou falar mais adiante um pouquinho. A partir daí, o trabalho clínico a ser feito implica, então, em acompanhar esse traçado, é isso que eu quero dizer, em desembaralhar as linhas que imiscuem o desejo e o capital por entre os fazeres laborais. Os efeitos clínicos do trabalho que se pretende produzir passam, assim, não apenas por dar vazão à possibilidade de desejar, tal como se afirma em psicodinâmica do trabalho, mas de produzir interferências nas conexões entre o desejo e o capital, que é produzido hoje, todo o tempo, a toda hora. Por quê? Porque nós consideramos o duplo caráter do trabalho humano. Ele se funda sobre uma relação universal entre homem e natureza, suporta relações sociais específicas, por onde o desejo só existe como produção agenciada em determinada situação histórica. Então a gente pensa aqui num desvio da concepção do desejo que sustenta a psicanálise, bebe de uma fonte muito mais nietzschiana e em Deleuze e Guattari para afirmar um desejo que é produzido no agenciamento do trabalho, né? Então, o desafio agora passa a ser o de apostar em processos de singularização e não em reforço de identidades. Essa é a virada também. Vejam como os conceitos afirmam políticas. É isso que eu quero, já que nós temos compromisso social, também destacar aqui. Bom, tem um outro
autor que a gente conhece, talvez os mais antigos de formação, que é o Vygotsky, né? Que fala uma coisa que eu acho muito bonita, que está resgatada pelo Lévi-Strauss lá no Laço da Criatividade. O Vygotsky, então, ele destaca, especialmente no livro chamado Psicologia da Arte, tá? Ele destaca a arte como um meio para a operação de deslocamentos e como via privilegiada para fazer a diferença na história subjetiva. Para ele, a dimensão artística da experiência, ao invés de se oferecer como tela para projeção de conflitos, podemos pensar o trabalho assim também, né? Pode provocar, nós não, né? Mas algumas correntes sim, pode provocar um encontro com o irrealizado em nós, pode transformar os nossos afetos em meio de viver outros afetos, pode se oferecer como meio para novos percursos inconscientes, agenciando um devir no inconsciente, diz o Lévi-Strauss, né? Então, no caso das análises do trabalho enquanto atividade, trata-se de se embrenhar, diz o Lévi-Strauss também, por entre o que ele chama de análises protocientíficas do trabalho. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer tentar acessar aquela zona que antes do trabalho se afirmar como arte. Aquela zona em que o trabalho está acessando o plano de devires, de possibilidades, né, de se transformar. Bom, a partir daí, como que a gente não enlaça, né, tá, caindo de maduro, a conversa com o paradigma estético proposto pelo Guattari no Caosmose, né, em que ele se refere a uma região protoestética. Ele diz, precisamos nos colocar numa região protoestética, lá onde as coisas nascem, lá na nascente de tudo, inclusive os processos mais revolucionários e os mais reacionários. Mas aí lá onde a coisa está se forjando, né? Que seria então essa esfera de onde emergem os modos de ser e podemos pensar os modos de trabalhar. Então, é por essa razão que a gente tem tentado afirmar a atividade de trabalho numa conversa com o conceito de experiência, e para isso a gente busca no próprio Nietzsche, busca no Foucault, elementos para pensar que a experiência é algo da ordem daquilo que nos impede de ser o que nós somos, ou seja, é algo da ordem que nos impede a nos transformar, né? E a gente vem então trabalhando nessa direção. Bom, do ponto de vista metodológico, essa clínica do trabalho que a gente visa acontecimentalizar o trabalho, ou seja, torná-lo problemático junto com os trabalhadores, né? É uma clínica que recusa os especialismos técnicos que algumas outras abordagens reforçam. Eu falei aqui, por exemplo, que tem me chamado a atenção, ter recrudescido de alguma forma uma espécie de preocupação em afirmar um especialismo para ser clínico do trabalho em determinadas vertentes. Na nossa perspectiva, não é bem por aí que pensamos. A gente acha, inclusive, que é preciso colocar sob suspeita permanente, né, esses especialismos técnico-clínicos, de modo a que a gente possa estar sempre aberto à análise da própria atividade, do próprio trabalho clínico como atividade, né? Porque senão a gente institucionaliza uma clínica, e isso é muito perigoso, né? Então, as estratégias que nós pensamos são estratégias que visam pesquisas de intervenção, que visam intervir com os trabalhadores e não sobre eles, né? E que, sobretudo, se sentam na ideia de tomar o trabalho como prova, o trabalho como provação, né? O trabalho como algo que nos incita ao movimento. Bom, aí algumas outras pistas, né? Como a gente tem trabalhado com algumas pistas metodológicas pela via da dialogia, da genealogia e da cartografia, para operar o efeito clínico que nos interessa, tá? E para terminar, então, gente, eu gostaria de dizer que é uma clínica do trabalho, então, que visa enfatizar essa potência do trabalhador, de criar e recriar a cada instante os seus meios para viver, experimentando-se na produção da diferença, em meio às tramas institucionais que ele, né, trabalhador, enquanto produto e produtor, ajuda a forjar na experiência coletiva do trabalho como atividade. Tá? Bom, espero não ter cansado vocês, mas era um pouco isso que eu queria contar. Eu fiquei de falar daquele segredinho da virada, depois eu conto, se tiverem curiosidade. Obrigada. A Fernanda, acho que das questões
boas provocações para a gente pensar. Acho que tem um deslocamento interessante, mas uma tradicional prática ou clínica do trabalho, né, dentro da nossa a história do trabalho também na nossa profissão. Acho que realmente foi muito interessante poder discutir. Eu até gostaria de fazer alguma questão, mas eu vou abrir, né, e, primeiro para que as pessoas possam se colocar e fazer suas questões para a Fernanda ou para Obrigada. A Fernanda, sou tua admiradora. A gente trabalha mais especificamente com a clínica psicodinâmica do trabalho, mas eu fiquei na dúvida, porque assim, eu parto da referência do livro da Alice Sobol, onde ela coloca no primeiro capítulo ali as clínicas, né, que tu citaste, mas com ênfase no coletivo, né, como se as 4 clínicas tivessem essa ênfase, e eu partia desse pressuposto. Daí quando tu afirma que o desafio passa a ser o reforço da singularização na clínica da atividade e não nas identidades, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso. Tá? Essa ideia de coletivo. Porque me pareceu confuso para mim, né? Mas não é coletivo? Como é que é? Já chutamos as questões. A gente faz uma rodada de perguntas e depois volta a cabeça. Eu quero fazer uma agregar aqui a minha questão para essa linha, o André que falava. Eu escuto essas questões da clínica do trabalho e tento pensá-las do meu ponto específico de interesse, que é o trabalho em saúde. E aí, quando eu escuto a gente falando enquanto psicologia em algo como compromisso social, e eu vejo muitas vezes o discurso do compromisso social conseguindo produzir práticas de precarização do trabalho, à luz da ideia de um trabalhador competente que usa de si para produzir um trabalho no qual ele não se identifica, mas que é fruto de um legado de uma sociedade, eu fico um pouco confuso sobre como tentar avançar com a ideia de compromisso social, mas alertando dos riscos da ideia de... Isso tem me interessado muito. Como é que a gente pode falar em compromisso social dos trabalhadores no momento, sem necessariamente estar indicando sobre a implicação, trabalho extra e um abuso de si, para pensar uma ideia de uso e abuso de si na construção do trabalho? Assim, isso tem me inquietado um pouco e assim, eu fico escutando isso com certa ressalva, sabe? Então, se você pudesse abordar um pouco sobre isso, Fernanda, ficaria bem comigo. Eu acho que minha questão também vai ao encontro do que o André traz. Fiquei pensando nesse movimento constante de criação. Bom, a loucura é tomada por isso, né? Como uma forma também pertencente, participante disso. E como isso estaria na lógica da não política, né? Como isso ficaria, que o Lazarato traz, como uma política de pensamento, né, que está capturado, né, pelo capitalismo, e como isso também acaba, essa criação constante, daqui a um pouco começa a ser uma exigência, né, do trabalhador. Como é que isso fica também relacionado à própria criação do trabalho, relacionado à loucura, né?
projetos que a gente não sabe como vão acabar praticamente, né? E me preocupa muito, sempre me preocupou, mas me preocupa mais agora, que está sendo votado esse projeto que a escola vai ter a partir de 2016, o primeiro ano com horário integral. A partir de 2017, o segundo ano. E daí começa até 2028 um horário integral para todas as crianças, para todos os estudantes. Isso tem que ser feito uma política, uma reformulação importante. Onde que fica o nosso papel em poder participar disso, que começa com o primeiro ano, ou talvez até com uma maternal, de toda a possibilidade de orientação, ou de educação, ou em relação aos projetos que vão ser feitos a partir disso. Como é que a psicologia poderia entrar com a sua colaboração a partir do desenvolvimento de uma criança? E eu estou pensando aqui na teoria do Winnicott, né, que a gente podia aproveitar muita coisa com isso, porque eu não sei se as pessoas que devem ter, pessoas que lá, quem vai fazer essa reforma, poder entender, mas como que a gente poderia participar um pouco melhor deste projeto, podendo opinar, podendo participar, podendo orientar, em relação principalmente ao desenvolvimento da criança, que vai ser o nosso futuro adulto, não vai ser os nossos futuros dirigentes. Bom, eu gostei muito das questões que tu traz, já não sei, né, o quanto me senti provocada a pensar que o trabalho e fui, na medida que tu fosse falando, fui fazendo muitas associações com o trabalho do psicólogo, né? E claro que acho que tu não estás aqui hoje por acaso, né? Acho que falar de trabalho também, de clínica de trabalho, no dia, né, na Semana do Psicólogo também diz do quanto a gente pode pensar esse trabalho do psicólogo nessa perspectiva, né? Nessa perspectiva nessa tensão aí, né? Daquilo que, dos nossos atos e daquilo que a gente é capaz de produzir, inovar, criar, inventar. Acho que é algo que a gente vive, né, como psicólogos, a gente é convocado a isso, né, porque a gente está ali nesse campo, né, de tensão também na relação com o outro, mas que nem sempre, né, de modo geral, não é muito o que se faz, né. Eu trabalho com formação também na universidade, então tem aí um esforço grande no sentido de pensar como que tu constrói processos com esses sujeitos, com esses futuros trabalhadores, para que eles consigam se pensar sujeitos criativos, né? Ou chegando mais perto disso que tu fala, da produção de uma singularidade no trabalho. E aí, então, acho que é muito interessante isso tudo que tu traz para que a gente realmente também possa pensar o processo formativo, acho que é um pouco isso que a Ione diz, né? Que o processo formativo é isso que nós vamos fazer com as crianças, né? E com os professores que vão trabalhar com essas crianças. Mas fico pensando também, assim, ainda mais no campo do trabalho, talvez por um olhar mais tradicional que eu também, mais conservador que eu tenha para as práticas do trabalho, como lidar e introduzir, como tem sido introduzida essa discussão nesse campo, de modo que o conceito de produção de singularidade não seja cooptado e capturado e colado no conceito de identidade, que eu não sei se é um pouco também do que ela trazia lá. Acho que é super interessante, mas acho que esse é um campo de relações de força e poder, onde muito facilmente me parece que esse conceito poderia ser cooptado, né, e perder a sua força. Então, mais no sentido de escutar um pouco de como é que isso está se colocando e como é que vocês estão lidando também, pensam nisso. Agradeço todos os retornos, né? Então, assim, de bom que eles vêm, porque, né, a gente às vezes fica tão dentro da coisa e fala e acha que já está
evidente, né? E lutar, porque a gente escuta também a partir de todo o universo discursivo próprio, enfim. Então, bom, a questão do singular e do coletivo, né? Bom, aqui é um ponto super importante, que pode gerar assim, uma confusão, que não vai ajudar e que vai pôr por terra todo o esforço, um pouco do esforço que eu tentei aqui, que foi de tentar marcar um pouco as nuances dessas diferentes abordagens, para a gente, ao conhecê-las, poder afirmar os nossos modos de fazer clínica nesse campo, né? Primeiro, então, a ideia de singularidade, ela, quando a gente opera com ela, a gente está operando a partir da concepção de que isso não é a mesma coisa do que individualidade, tá? Então, a noção de singularidade, ela está relacionada, no sentido forte do termo, à noção de coletivo, que não é a mesma coisa que grupo, né? Então, eu acho que aqui é um ponto importante. A psicossociologia do trabalho, ela trabalha fortemente com a noção de grupo, né? Isso, grupo homogêneo, grupo como pessoas que se reúnem para fazer isso, não estão ali, não tem o grupo e tal, né? A noção de coletivo, ela vai ser afirmada, sobretudo a partir dos sócio-psicanalistas, né? Que vão, então, inclusive dentro do próprio movimento da análise institucional, marcar uma diferença, uma ruptura, tá? Naquela fase inicial da psicoterapia institucional, feita dentro dos hospitais psiquiátricos, das escolas, para afirmar, a partir da ideia de coletivo, uma virada, porque a questão aí afirma também a própria radicalidade do termo instituição, que não é estabelecimento, né? Então, o que é um coletivo? Tanto mais coletivo nós somos, é um modo de operar junto, que não pressupõe que estejamos fisicamente juntos para operar coletivamente, né? Então, tanto mais coletivos operamos, quanto mais nos sustentamos pela produção de diferença, pela produção de singularidades. Então, esse é um ponto importante. A singularidade aqui tem a ver com dar passagem a algo que é da ordem da diferença. Incessante. Então, né? A gente coagula na vida, né? Para fazer de um certo jeito o trabalho, para ir ao supermercado, para lidar com as pessoas que a gente convive. A gente coagula. Mas é aquela ideia de que tudo no mundo é feito de matéria e força. Tudo é feito de ato que efetua a coisa e de uma dimensão que o contra-efetua, que é a força imperceptível do dever, que é a força imperceptível da problematização de tudo aquilo que nós fazemos. Quando eu falo de problematização, falo disso. O que é problematizar? Não é criar um obstáculo para complicar, né? É abrir passagem para um entendimento de todos os arranjos de forças que levaram aquele ato, aquele gesto, aquela atitude, aquela conformação, para, ao desnaturalizar esse arranjo, poder possibilitar, e aí acontece a problematização, pensar diferentemente, né? Que aqui pensamento não é pensamento, é corpo, é ato, né? Pensar, agir diferentemente. E assim transformar incessantemente o mundo. Por entre, então, formas e forças. Então, quando a gente traz a questão da singularidade numa discussão clínica do trabalho, sem se preocupar em reforçar que a saúde passa por uma afirmação da identidade, nós estamos nos posicionando numa certa filiação teórico-epistemológica, entende? Que quer pensar que as coisas se passam não porque há estruturas que as sustentam de um jeito ou de outro, mas porque há um arranjo móvel de forças, né? Que produzem interioridades, inclusive. Como desmanchar as interioridades, né? Abrindo essa interioridade às forças que a geraram, do ponto de vista de buscar o entendimento e assim poder, então, reinventar. Então, essa é a ideia. Singular não é individual, coletivo não é grupo, né? A outra questão, né, gente, dos riscos, né, com relação que o André coloca, gostei muito do uso e do abuso de si, achei ótimo. O Schwartz fala
uso de si por si e uso de si pelo outro, no lugar do abuso, né? Mas é boa, é forte o termo, né? O risco disso, né? E que se liga à questão da Lu, né? De que esse tempo que a gente vive, de uma incitação à criação constante, a uma criatividade constante, a se produzir criativo, identitariamente criativo. E aqui eu gosto, às vezes, isso, a gente usa, né? Eu tomo umas decisões para ajudar a dizer e pensar o que a gente quer. Que eu prefiro falar que ato de criação não é a mesma coisa do que ser criativo. Se exercitar no ato de criação pressupõe se exercitar produzindo questão a essas formas que são configuradas a partir de determinadas forças. Diferente de expressar um ato criativo que muitas vezes está colado a uma identidade do sujeito autoempreendedor, automotivado, não sei o quê, e que ele está gerando o mesmo, gerando mudanças que ficam apenas na esfera organizacional e ele não efetivamente transforma em alguma medida, em alguma, nuance aquilo que é da ordem da institucionalidade. É um risco, mas é nesse risco que a gente tem que atuar, entende? Eu acho que essa é a questão. A clínica que a gente está querendo chamar a atenção, quando fala isso de uma clínica que acontecimentaliza o trabalho, é essa. É então, de tentar criar dispositivos que se valham daquilo que é a força mesmo de resistência e que está a serviço, em muitos momentos, da reprodução, da manutenção. É atuar aí. E aí a Cláudia Bez Neves, que é uma colega muito querida para nós, e cara, porque ela desenvolve muito bem essa ideia. Ela diz, é preciso interferir entre o desejo e o capital. Ela diz essa expressão, ela usa essa expressão. Tem um texto dela no livro que a gente organizou com esse sobre isso. Como é que tu interfere entre o desejo e o capital? Como é que tu interfere no momento mesmo que o trabalhador está agindo e que ele está reproduzindo com ele, consigo mesmo e com o outro, mediante um certo jeito de tocar um processo operacional do trabalho, aquela relação de dominação. Como é que tu abala essa junção? Como é que tu abre espaço? Exemplo, né? Eu tenho uma pesquisa atualmente com uma que a gente está desenvolvendo com o sistema penitenciário. Então, grupos de trabalhadores, grupo técnico, grupo de agentes penitenciários, grupo de administrativo. No grupo técnico, num determinado momento, a discussão que não tinha atingido ainda o plano da controvérsia e do diálogo, teve um determinado momento que ficou na disputa, e aí o trabalho clínico vai se dando. Aí tu já percebe, tu conseguir interferir no sentido de abrir uma discussão que está se dando por uma via de disputa para a controvérsia, já é uma interferência importante no campo social. Já começa por aí. Né? Porque tu abre uma brecha, né, para a produção de outros sentidos naquela relação. Então, no primeiro momento, uma grande preocupação, elas falando da atividade de trabalho, porque aqui é uma questão importante metodológica, quando a gente analisa a atividade, mais importante do que a representação do trabalhador acerca do seu trabalho é trazer para a análise a própria processualidade do ato. Então, tem uma questão metodológica importante. Elas traziam situações assim, uma assistente social. Nessa hora, eu fiz isso porque eu não penso, eu faço. Eu tinha uma situação X e eu precisava agir, vamos dizer. A psicóloga, por sua vez, pois é, mas aí tem um problema sério, porque lá onde a gente não pensa é que a gente vai determinando as práticas da gente. E a prática do psicólogo, ela é uma prática. Não é essa que o assistente social disse que fez e que o psicólogo estava meio incomodado, né? Preocupado em definir o contorno da sua atuação. Contorno disciplinar, né? Só que a análise toda andou de tal maneira a colocar o quê? Primeiro, a vida contraria a organização disciplinar. Primeira infidelidade do meio já exposta que o Schwartz vai colocar. O meio é infiel, lamento. A criatura estava num conflito terrível porque alguém tinha feito, né, tinha pego o brinquedinho dela, tinha brincado com o brinquedinho dela, né?
Então, mas é compreensível, porque, né, estava difícil para ela isso. A outra, por sua vez, entrando num conflito, já achando que tinha pego o brinquedo da outra mesmo, que não podia. Por outro lado, ela dizia, eu não posso, eu não consigo, eu só ajo no ato, eu não penso. Bom, em síntese, essa discussão toda trouxe à cena, né, o quê? Duas dimensões do pensamento que entram em ação na atividade. Um, o pensamento problematizador, que levou uma assistente social a fazer algo que não é do campo dela a priori. E que levou uma resolutividade, levou um efeito. Poderia até não ter sido resolutivo, mas produziria um efeito, né? E ela, então, expressa um pensamento que, quando a gente está em trabalho, entra em jogo sempre, que a gente pode entender como um pensamento pré-refletivo. É o pensamento daquela região proto-estética, o pensamento antes de virar forma. E a outra falando de algo muito importante, que é o pensamento pós-refletivo, que também é muito importante, que é o pensamento de tu poder, então, é justamente do jogo entre o pensamento do ato, no ato, entrar em jogo com o pensamento depois do ato, que a gente consegue ativar um dispositivo também de movimento de análise da atividade de trabalho. O que significa, então, olhar para tudo isso e não extrair exatamente uma representação. Então tá, então a partir de agora eu faço assim, tu faz assado. Mas é conseguir entrar em contato com a inexorabilidade da permanente abertura, tá, a outros modos de fazer o trabalho que se coloca. E que essa abertura a outros modos nunca se faz descolado do coletivo. Trabalhar não é uma atividade solitária, jamais, nunca. Porque ela sempre se faz no lastro de um patrimônio, né, histórico, que é resultado das criações. Mesmo que eu não tenha passado por uma formação específica, né, o que também é uma coisa interessante que esses autores colocam, a diferença entre qualificação e competência. Tu pode qualificar, mas a competência é desenvolvida na atividade, né? A competência é algo da ordem da vida, né? Então, são algumas outras coisas que não vou abrir muito por aí. Mas então, quanto a essa discussão, eu trouxe um pouco esse exemplo, né? Porque essa discussão mostra a força da vida no trabalho, entende? Para se pôr em questão essa experiência que ela gera nos trabalhadores, inclusive de desestabilizar essa posição de poder vinculada ao exercício disciplinar da profissão. Entende? Ali tu percebe que o esforço que se faz contraria o que é da ordem da vida. E que se a gente conseguir extrair da vida os elementos, tu pode transformar o modo, né, de trabalhar com o outro. Ali se abriu, no meu ponto de vista, uma análise que mostrou movimentos, que a gente poderia dizer, de micropolíticos na direção da transdisciplinaridade. Aí vocês vão me dizer, bom, e elas se tornaram uma equipe transdisciplinar, mas isso não é uma preocupação para a gente. Ninguém está dizendo, é transdisciplinar, não é e tal. Mas se fomentou, se ativou um certo movimento, cujo efeito é clínico. Aí se dá um exemplo do efeito clínico, né? Porque é um efeito crítico, clínico, do arranjo de poder que leva, né? Então, não sei se ajuda um pouco, né, essa coisa do exemplo, mas é por aí. Bom, a outra questão é o alcance também das transformações, porque a gente pode, daqui a pouco, correr o risco de ficar no não querendo fazer, mas fazendo, operando uma transformação só num plano como a psicossociologia fazia, né, de uma microsociologia ou uma micropsicologia social, né, que fica lá dentro daquela organização com aquelas pessoas. Então, é preciso também poder criar instâncias e canais nas organizações em que estamos, ou por entre os trabalhadores ativar suas conexões organizativas, né, para que esses movimentos de análise e de recriação do trabalho possam tocar outras esferas, porque às vezes precisa de outras decisões, né, serem tomadas outras decisões em outras esferas também. Então, várias coisas. Nesse caso específico da análise, volta um pouquinho, por exemplo, a questão, quando elas analisam os jeitos que elas têm que dar para fazer o trabalho técnico no sistema penitenciário, né, num determinado momento entra a questão, mas tem que ter uma grande preocupação aí com o uso e o abuso do sistema em relação a isso. E aí começa toda uma discussão com relação a qual o limite do exercício da criação.
Estão percebendo que elas mesmas começaram a fazer. Até onde ir para não colocar a possibilidade de criação a serviço de uma cooptação, de uma criatividade que mantém um sistema precário, que a gente já sabe que é. Foucault já dizia isso, por concepção falida, tudo bem, mas está aí, acontece. Enfim, temos que tentar implodir por dentro, mas, né? Entende? Essa análise, elas chegaram a esse ponto. Peraí. Se nós fazemos o tempo todo esses arranjos, que risco, né? A gente está correndo de ficar mantendo esse sistema como ele está. Então, e aí, vai? Bom, a questão da mudança na escola, eu não sei se eu compreendi muito bem Eu fui professora. a tua questão. De aula de saúde comunitária. E acho que não mudou muito. Acho que até não mudou muita coisa assim, na escola particular. E como vai ter essa reforma, eu acho que é um papel também do nosso social poder ajudar isso. Os próprios professores também, ou nós, Um psicólogos. projeto até. Um projeto, sabe? Porque a gente vai ter crianças em tempo integral, a identificação delas com esses professores vão ser muito grandes. E como é que fica essa identificação caso não exista um preparo na parte emocional dessas pessoas, na orientação dessas pessoas, o que representa o modelo dessas pessoas, de professor, de família já tem. Às vezes, eles se salvam pelo modelo das professoras. As famílias, principalmente classe baixa, as famílias são desestruturadas, então eles têm uma chance. A adolescência tem outra chance de reestruturação. E então, eu penso que o projeto que teria que ser feito para essa escola integral, onde vai ter mais tempo de identificação, teria que ser uma coisa que bom que a psicologia pudesse se meter e participar. Acho que o delício, então, da tua questão, que pelo viés das clínicas de trabalho a gente poderia pensar que uma estratégia legal seria criar dispositivos para que os próprios trabalhadores, professores como trabalhadores, né, pusessem o seu trabalho em análise permanente de como fazem, de como estão fazendo e diante desse novo arranjo que está se anunciando aí, né? Então, antes de chamar o especialista que fale para ele, né, um pouco no sentido de prepará-lo, sobretudo, tudo bem, os psicólogos, os sociólogos, quem mais queira colaborar nessa discussão e contribuir para que se pense essa realidade, mas, sobretudo, que se escute e que se produzam, né, coletivos de análise entre os próprios professores e a comunidade, enfim, escolar, porque o próprio professor, o próprio trabalhador sempre tem mais a dizer sobre o seu trabalho do que nós, clínicos, né? Enfim, cada um tem, de alguma forma, sempre mais a dizer, até mesmo que só analista. Até porque essa lógica, né, que os alunos ficarem na escola inteiro, ela talvez, essa questão está colocada, porque eu tenho uma política pública para tudo isso, mas isso já está colocado nas classes que têm maior poder aquisitivo, isso já está colocado. Porque as pessoas estão de manhã na escola, de tarde na natação, no inglês, no francês, vocês têm uma agenda de trabalho, muitas vezes, maior do que a dos próprios pais. Né? Por uma necessidade também dos pais vincularem os filhos a uma agenda que tem que dar conta que estão O trabalho intensificado. Então, essa lógica, ela está só se reproduzindo agora nos espaços, mas ela já se colocada. As professoras, só na educação você tinha sonho. Não, eu queria fazer uma adendo em relação a isso também, né? Que me preocupa um pouco essa questão, que parece a questão de deixar a criança o dia inteiro na escola para quê? Para ocupar o quê? Pois é. E que escola? É para entrar nessa lógica do capital, de bom, ele tem que deixar meus filhos o dia inteiro, vou trabalhar tranquila, alguém cuida Ou é se importar com a formação do indivíduo. Sim, mas que formação vai ter aí desse jeito, passar o dia inteiro, né, na escola, tal qual o pai e a mãe têm que ficar o dia inteiro no trabalho, isso aí, né,
modelo, às vezes se oferecem como modelo, e a gente tem essa ideia de que, bom, são espaços mais populares, talvez tenha uma família muito desestruturada. A gente pode pensar um pouco nisso, família desestruturada nas classes mais populares. Será que é assim mesmo? Né? Ou será que essa é uma ideia que a gente tem? Né? Que bom, a gente vai estar. É para isso que a gente então está ocupando o tempo das crianças da escola, que eles não tenham muito tempo livre para pensar fazer coisas que não devem ser feitas, para não estar se envolvendo, né, com companhias e essas coisas assim. A questão que me preocupa do trabalho na educação é o que está se fazendo e que lógica está se reproduzindo aí. E tem que se manter essas mentes muito bem ocupadas para que não possam, né, fazer coisas erradas. Motivar fazer alguma coisa que gosta. Aí a gente pode pensar assim, mas o que eu estou questionando é manter as crianças o dia inteiro na escola. Para quê? Né? Em prol de um dever, né? De fazer o quê? De quê na escola? Então, agora a gente tocou no campo assim, que também familiar assim, Bom dia, muito obrigada, professora Fernanda. Um prazer revê-la aqui. Mais uma vez, admiráveis palavras, né? Também professora Nonice. Eu tenho circulado bastante em escolas públicas, tenho trabalhado com grupos de docentes, equipe diretiva e funcionários de escola. Então, realmente, eu acho que esse conteúdo que a gente está tratando aqui do trabalho, ele casa direto com os professores das escolas da agricultura, municipais e estaduais, e realmente a situação dos professores está muito precária nesse sentido de que o que eu vou fazer? Essa preocupação dos alunos chegam aqui, mas nós temos que produzir algo. E o que se tem visto nas escolas é que os professores precisam exatamente dessa subjetivação. Os professores têm que fazer toda uma releitura do seu próprio fazer docente, do seu próprio trabalho. Por quê? Porque eles sentem que com isso eles estão influenciando seus alunos. Porque hoje somente a pedagogia não está mais dando conta. Tem uma série de outros atravessamentos subjetivos que está formando o aluno, que está formando o adulto do futuro, né? E existe uma preocupação, inclusive, de funcionários das escolas de também participar desse processo. Porque hoje a escola está sendo vista como um suporte da sociedade. Os pais já não estão sabendo mais o que fazer. Então, as escolas, então, realmente, essa questão eu achei muito pertinente dentro deste campo de trabalho escolar e contemplando uma formação, inclusive, né, de futuros cidadãos, que já poderão entrar no mercado de trabalho com uma outra ótica. Então, eu acho que casa bem escola e profissão. Muito obrigada. Consigo pensar em alguma coisa? Existe, eu não sei quando tu diz o conselho poderia pensar alguma coisa, o que tu está imaginando, mas eu acho que a ideia é essa, assim, acho que quando a gente instala uma discussão como essa, é realmente poder olhar para os campos de trabalho, né, tanto aqueles que, não é só, não pensar mais o trabalho acontecendo só dentro da organização, né, a tradicional leitura que a gente pensava a psicologia do trabalho lá dentro das empresas, né, ou das organizações, mas poder entender o trabalho como algo que atravessa e constitui a nossa vida. Nós somos sujeitos trabalhadores, né? Então, acho que de alguma forma, onde nós estamos como psicólogos, trabalhando com aqueles com os quais, nas organizações que a gente está, né, eu acho que cabe problematizações dessa ordem. Né? Acho que a Fernanda traz aqui para a gente uma ampliação que nos ajuda, inclusive, nos perceber, talvez como psicólogos, em outros
espaços que não são só da organização tradicional do trabalho, né? Podendo problematizar o que são os nossos fazeres e as nossas práticas, né? De um jeito diferente, no sentido de que eu acho que a realidade que a gente vive hoje, a escola se depara com muito sofrimento no trabalho, né? Quando se vê tendo que criar um modo de ensinar e de construir, né? Produzir um cidadão, de certa forma, muito além do que foi um dia um espaço de exclusiva transmissão de conhecimento, né? Então, acho que tem aí um fazer que precisa ser inventado, precisa ser discutido, precisa ser problematizado, precisa ser criado, né? Singularizado, talvez, a partir de espaços dessa forma. A gente tem um núcleo de educação aqui no Conselho, dentro das comissões de políticas públicas, que tem feito algumas discussões, né, no sentido de pensar questões relativas à educação. Ele acontece aqui na sede, mas também ele tem um grupo forte lá na subsede da Serra, em Caxias. Mas acho que essa talvez fosse uma discussão muito pertinente para a gente estar chamando, estar levando para o núcleo, e quem sabe o núcleo poder ampliar essa discussão. Acho que realmente ela é muito importante. Um tipo de trabalho, apresentar lá na Cidade de Psicologia, não, lá na cultura, na livraria Cultura, às segundas-feiras tem um encontro que se fala sobre psicologia e cultura. E foi lá não sei se tu estava lá, Odete, foi a diretora da Escola Israel. Não sei se vocês conhecem o projeto, mas, na verdade, aquele projeto de trabalho, porque é um trabalho em psicologia, mas é um trabalho amplo. Assim, eles são eleitos, os alunos são eleitos prefeitos. E eles elegem o prefeito e eles têm uma hortinha que eles plantam, uma hortinha que eles colhem, eles fazem sopinhas, as crianças. E teve um momento que a escola, por alguma razão, determinou uma coisa. E esse aluninho, que era de 5 anos, foi na direção e disse: escuta, eu quero saber por que foi determinado isso, se não me consultarem, eu sou prefeito. Como é que se lida com isso? Pessoas que não têm um preparo para o respeito que a gente vê ainda, né? Então, assim, eu acho que é muito amplo. Eu estou dando um exemplo desse tamanho, mas isso aí é o desenvolvimento infantil que vai gerar os nossos futuros dirigentes. Agora, para isso acontecer, tem que ter pessoas de base que possam segurar que possam se mostrar bons modelos, que possam respeitar, que possam ter escolhas, que não é aquilo de cima. Eu queria, aos poucos a ficha vai caindo, né? E com tanta informação, acho que a gente vai processando também. Mas me parece que uma coisa importante que fica em tudo que foi falado, e aí aproveitando a presença do próprio sindicato e da sociedade, e principalmente a tua fala, Fernanda, é pensar assim, a questão, a clínica do conhecimento nos mostra muito mais do que o trabalho, de como o trabalho da própria clínica, mas entender o que é o trabalho, qual o significado dela. Traz, me parece, um outro significado, uma ressignificação desse trabalho, que é o trabalho das pessoas. E isso vai atingir todos os campos, né? Seja na educação, seja no campo rural, seja em qualquer instância que você vai desenvolver alguma atividade criativa, enfim, mas o que é esse trabalho? Qual o sentido dele? O que ele significa? Esses dias eu vivi uma experiência interessante, porque eu estou mudando de apartamento, comprando um apartamento novo. Ai, que horror. E... Vou fazer. Ai, depois te comprar.
Mas a experiência interessante vivida, né, por mim, foi no sentido de poder pensar em relação com o trabalho a partir da compra do apartamento, né? Porque a gente naturalizou tanto essa questão do trabalho na vida humana, né, que a gente, e nesse momento contemporâneo, como tu está dizendo, o trabalho ocupa uma dimensão na vida da gente que toma conta da vida da gente. E aí tudo gira em torno do trabalho. Então, os nossos amigos são os colegas de trabalho, a gente namora com os colegas de trabalho, se a gente encontra alguém no trabalho, não tem parceiros, né, para se vincular, ferrou, né, porque não tem espaço para outras coisas na vida, para ficar sozinho mesmo, né. E aí eu me peguei outro dia procurando um apartamento, na busca por apartamento, me perguntando por que eu estava fazendo determinadas escolhas de tipo de apartamento, que acabavam também determinando formas de vinculação que a gente tem com o mundo do trabalho. Ou seja, para que mesmo eu preciso de um apartamento desse tamanho, com essa condição, com essa estrutura, que vai implicar que eu tenho que trabalhar tanto, para pagar tanto, para poder comprar um tal carro, que tem que ocupar tantas vagas na garagem, que tem que ter, ou pagar tanto de condomínio, enfim, né? Que vai girando uma produção na vida da gente, assim, vai produzindo um determinado modo de ser que a gente decididamente não se dá conta, né? E quando a gente para efetivamente para refletir sobre isso, para fazer a crítica desse modo de vida, a gente se dá conta que a gente não precisa de uma série de coisas dessas que a gente está acumulando, né? E a gente tem, no campo da saúde, a gente tem falado cada vez mais do diagnóstico, que é a tal da síndrome de acumulação, né? E aí a gente tem feito um paralelo disso, do quanto nós, trabalhadores, temos sido acumuladores de tarefas, acumuladores de atividades, né? Quanto a gente cada vez mais vai agregando aquele pedacinho, mais aquele pedacinho, mais aquele pedacinho, mais aquele pedacinho, e fica tomado pelo trabalho na vida, né? Então, acho que isso que tu está dizendo é para a gente pensar a questão nós aqui como psicólogos, né, em diferentes contextos onde a gente está inserido, seja na universidade, seja na clínica privada, seja nos espaços das diferentes políticas públicas aí onde a gente está inserido, é como é que a gente pensa essa produção de si que passa hoje muito pelo mundo do trabalho, que tem a ver com uma alimentação dessa lógica capitalística que está aí, né? Que nos produz. Então, isso não é um exercício de um psicólogo que trabalha com trabalho. Sim, né? É um exercício, por isso que a gente... Ótimo. E é por isso que a gente questiona, assim, um pouco agora do lugar do especialista clínico que trabalha, entende? E tenta afirmar uma certa postura clínico-crítica, né? Nesse sentido, em relação ao trabalho. E enquanto, assim, a Vera falava agora essa questão, eu achei só para estamos terminando, imagino, mas para resgatar uma diferença importante, porque tu fala assim, cada vez mais a gente está acumulando tarefas, entre atividades, e eu acho que seria interessante só para eu esclarecer um ponto, assim, do ponto de vista daqui, né? Mas tá perfeito no sentido que tu falaste. E a gente pode usar o tema de atividade do jeito que quiser, mas nessa perspectiva, só para entender do ponto de vista da clínica, a atividade não é a tarefa, né? A atividade é justamente aquilo que esse acúmulo de tarefas às vezes nos impede de entrar em atividade, né? Que a atividade tem a ver com um processo de renormatização, lá do Canguilhem, é a dimensão ativa do vivo, né? De renormatizar o seu meio e de criar um meio para viver. Isso é muito bonito, a criação de um meio para viver. E aí não quer dizer para estar aqui, sei lá, durante 80, 90 anos, meio morto em vida, né? Para viver, para né? Afirmar o ato da vida. Então, eu queria perder essa deixa, né? E, enfim, bom, para a pergunta, Bom, eu acho que, em função do adiantado da hora, a gente vai encerrando. Não sei se alguém gostaria de fazer mais algum comentário, alguma questão, ou a gente poderia ir encerrando
por aqui. Eu queria, antes de agradecer, eu queria só lembrar aos psicólogos e fazer um convite para que nós estamos fazendo algumas, na lógica da mobilização, né, a gente está fazendo alguns convites de acesso à nossa página, né, para que de alguma forma vocês possam se recadastrar. A gente está no processo de recadastramento, né, de atualização de dados, de identificação de quem são todos os psicólogos que estão hoje aí, né, operando na psicologia. Então, lá na página www.crps.org.br/cadastro associados, então, se vocês puderem, quem ainda não acessou. Um outro espaço no site é o espaço da mobilização, que é o crps.org/diálogo, onde a gente está aí abrindo um canal de comunicação, de sugestões, de demandas, de propostas. E um outro é a urna, que tem ali fora também. Esse é das associações. Tá. Esse é do cadastro. Das associações. Isso. Então, que é para a gente mapear as associações do interior, né? Porque aqui em Porto Alegre a gente identifica, mas no interior nem tanto, que a gente possa identificar aí. E a urna, que é um espaço também de vocês poderem colocar lá suas demandas, propostas, né, para esse momento de mobilização e outras ações da psicologia. Eu queria agradecer muito a participação de todos, da Fernanda, da Daniela, da Ione aqui, dos nossos colegas psicólogos, né, com as suas questões e com a sua presença, e que a gente possa, que esse seja não só o início de 40, mas de talvez muitos outros encontros que a gente possa seguir fazendo aí nos próximos anos. Muito obrigada. Boa semana do psicólogo para todos nós. Né? Bom final de semana.